Existem palavras que a nossa alma ela geme, que existem palavras que ela dói mais, meu irmão, do que uma tapa de um homem. E começa a ser absorvido pela alma, começa a ser tratado pela alma. Paulo já estava enxergando que aquele povo estava vivendo uma situação, e situação essa que começava a olhar e dizer assim: o que é que está acontecendo conosco? Parece que depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida de vez de melhorar piorou. Não, é porque as coisas erradas que muitas vezes nós estávamos fazendo, a gente não quer mais fazer, a gente não pode mais fazer. Então começa a se existir aquela guerra, começa a se existir aquela situação aonde eu tenho que parar e tomar uma decisão, aonde eu tenho que parar e observar em toda uma área, eu tenho que observar em toda a minha geografia e saber o que eu vou fazer. Mas eu quero te dizer nesta noite que mesmo nós olhando para um lado ou olhando para o outro, quando nós começamos a enxergar para frente, podemos até achar que até na frente é uma muralha. Diga muralha, diga mais forte, muralha. Diga muralha pode estar na frente, mas em cima não tem muralha. Diga em cima não tem muralha. A gente pode olhar para um lado e Deus chega: olha, meu filho, lembra que você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mas Senhor, se eu for para a direita, eu estou vendo que tem uma saída. Se eu for para a esquerda, Senhor, eu estou vendo que tem saída. Mas quando eu começo a olhar para frente, eu começo a enxergar uma muralha, meu Deus. Aí está aqui no versículo de número 26, quando Paulo diz que o Espírito de Deus é aquele que intercede por nós, porque nós não sabemos pedir. Ele começa a interceder por nós, ele começa a abrir um leque de situação e diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por quem? Diga por mim. Ele intercede por quem? Ele intercede por quem? Uma certa vez, juntou alguns discípulos, e aqueles discípulos juntou alguns discípulos, e outros discípulos juntaram outros discípulos, e daí começou a fazer algumas gerações, e chegaram em um certo lugar e começaram a observar que naquele lugar existiam pessoas que estavam possessas, cheias de demônio. E eles chegaram lá com muita autoridade e começaram a dizer: olha, eu te repreendo em nome de Paulo, olha, eu te repreendo em nome de Jesus, olha, sai dessa vida agora, eu declaro agora em nome de Paulo, olha, eu declaro agora em nome de Jesus, começa a sair dessas vidas agora. E aqueles homens que estavam possessos por demônios olharam para aqueles discípulos e disseram assim: eu conheço Jesus e também conheço esse tal de Paulo que vocês falam, mas nenhum de vocês eu conheço. E a Bíblia diz que aqueles homens levaram o maior pau daqueles endemoniados, levaram uma surra daqueles endemoniados. Nós precisamos permitir que o reino espiritual saiba quem nós somos. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Diga: o Espírito de Deus, ele intercede por mim, porque eu não sei como pedir, mas eu tenho certeza que ele está intercedendo por mim. Fale seu nome para o reino espiritual ouvir. Diga: esse reino espiritual, ele já conhece a minha voz, e qualquer tipo de demônio que aparecer na minha frente, quando ouvir a minha voz, declarar em nome de Jesus, vai ser obrigado a sair. Diga: porque eu tenho autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, dado pelo Messias. Então, se você crê naquilo que você profetizou, dê um forte aplauso a ele.
Aleluia. Diga comigo, a partir de hoje. Diga mais forte, a partir de hoje nada vai me parar. Porque se a muralha estiver na minha frente, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está me ensinando a orar e a dizer: eu vou dar umas 13 voltas e a muralha vai cair. E diga 2012, são 13 anos. Diga mais forte, 2012, são 13 anos e a muralha vai cair. Eu vou em frente para a terra que manda leite e mel. Talvez você esteja se perguntando como é isso. 2012 são 13 anos. O Ministério Apostólico Bíblico da Graça, no dia 29 de julho agora de 2012, está completando 13 anos de vida, 13 anos de ministério. E nesses 13 anos Deus está arrebentando com todas as muralhas que estão na nossa frente, para a glória dele. E porque ele está derrubando todas as muralhas, porque ele está destruindo todas as muralhas na nossa frente, nós vamos chegar à terra que emana leite e mel. E o melhor da terra nós vamos viver para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acontece, queridos, que Romanos, ou Paulo escrevendo os Romanos, ele começa a trazer uma situação que o homem ele precisa tomar uma atitude e que precisa existir uma entrega. Diga, porque a ideia de Deus tem 3 níveis. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: a ideia de Deus tem 3 níveis. Diga mais forte: a ideia de Deus tem 3 níveis. Pois a visão que ele nos deu é para a entrega. E olha para teu irmão e fale: aí, você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Diga: eu já. Diga: eu já. Você o quê? E seu nome como é? Deus, ele entrega a visão e diz assim: que nome vocês vão dar à visão? Deus, ele chega no Éden, cria o jardim e começa a colocar peixes no mar, aves dos céus e animais na terra. Chega para Adão e diz: Adão, esta é a minha ideia, mas você precisa dar nome a cada animal, a cada ave e a cada peixe. Ok, Adão? E Adão disse: ok. E Adão começou a dar nome à ideia que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Se passa anos, se passam décadas, se passam séculos, e em 1999 Deus vem e nos dá uma visão. Se passa 12 anos e 6 meses para decidirmos que nome poderíamos dar à visão, e começarmos a falar, e daí chegou o nome, ou ficou o nome ideia. E o que é ideia? Entrega, transformação, história. Qual a ideia de Deus para as nossas vidas nesse século que nós estamos vivendo, em um ano que Ele está escrevendo a nossa história, que precisamos de entrega, que precisamos ser transformados e fazer história. E o que eu quero trazer nesta noite é o que Paulo trouxe aos romanos, que precisava de alguns níveis de entrega na vida daquele homem, ou daquele povo. Aquele povo, ele começou, e claramente eles se entregaram a Jesus, eles já aceitaram a Jesus. Mas como que aquele povo começou a aceitar a Jesus e não começava a ter nada de mudança por aquela entrega? Eu disse pela manhã que como é gostoso
nós entregarmos as nossas primícias ao nosso Deus. Quando você acorda, quais são as primeiras palavras que você fala? É o que Deus recebe de você. Quando você acorda, qual o primeiro louvor que você canta? É o que Deus recebe de você. Se for bom, Ele recebe como aroma suave. E se não for bom, não tem como Ele receber, porque Ele só recebe aroma suave. Eu falei pela manhã que inúmeras pessoas nesse mundo afora foram dormir ontem, e antes de dormir gerou uma expectativa do que ia fazer no dia de domingo, no dia de hoje, mas não conseguiram acordar, não conseguiram dar primícia a Deus. Inúmeras pessoas no dia de ontem passou por uma cirurgia, seja ela qual for, e antes da cirurgia eu tenho certeza que eles fizeram inúmeras promessas a Deus, ou seja lá quem for, dizendo que iria mudar, dizendo que iria fazer isso. Não, quando eu sair daqui eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas infelizmente a cirurgia não deu certo, e o fôlego de vida passou, e não conseguiu sair da cirurgia com vida. Não conseguiram. E Deus, Ele nos fez dormir no dia de ontem e acordar no dia de hoje. E o que foi que você entregou a Deus no dia de hoje? Qual foi as palavras que você entregou a Ele nesta hora? Qual foi as palavras que você entregou a Ele neste dia? Saiba que Ele é o dono da vida e da morte, e Ele está nos preservando em vida. Então, se Ele está nos preservando em vida, é porque Ele tem um projeto em nós para ser cumprido. E eu quero te dizer que esse projeto se chama ideia, porque Ele quer fazer história aqui nessa terra, através da minha vida e através da sua vida. Esse projeto de Deus é que Deus, Ele quer que nós venhamos fazer uma história, e uma história diferente, porque aonde abundou o pecado, a graça de Deus vai superabundar, e a graça de Deus vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa forma de viver, a nossa conduta no dia a dia. O que Deus tem preservado, por que Deus tem preservado a mim e a você com vida? É porque Ele tem um projeto para ser cumprido nessa terra. Ele tem uma promessa que fez a você e que fez a mim, e que precisa ser cumprida. Porque eu e a minha casa, diga eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor, porque fazemos parte dos 5.000. Diga, porque fazemos parte dos 5.000. Diga, esse é o tempo dos filhos de Deus liberarem o seu grito. Diga, o seu grito de cura, o seu grito de libertação, o seu grito de salvação. Diga, este é o tempo. Diga mais forte, este é o momento de ser liberado o grito da cura. Diga, minha alma, ela não vai mais gemer, mas vai gritar com a cura. Diga, ela vai gritar pela libertação. Diga, minha alma, ela é entregue, porque eu estou disposto a ser curado. Diga, eu estou disposto a ser curado. Eu não sei se você tem algum nível de enfermidade no espiritual, ou se você tem algum nível de enfermidade no físico, mas eu quero te dizer que Deus está disposto que nesta noite você saia com a cura, tanto no físico, uma cura no espiritual. Não importa que nível de enfermidade é essa que você tem, mas Deus, Ele quer te curar nesta noite, porque é para a glória dEle que a cura dEle é revelada em nós. E diz aqui no versículo